Senhor Jesus, amém? Mas como o culto ele é muito dinâmico, ele é muito objetivo e muito rápido, muito enxuto, quero que você abra a sua Bíblia em Atos 19, Atos capítulo 19, versículo de número 16. A você que vai encontrando em reverência à palavra, coloca-se de pé para a gente fazer a leitura desse texto. Atos 19, versículo 16. A palavra do Senhor é santa, é pura, é sagrada, ela é poderosa e ela vai falar contigo aqui hoje. Atos 19, 16. Atos capítulo 19, versículo 16. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: exaltando neles o homem que tinha um espírito maligno e assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles. Diz o texto: de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Amém? Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Amados, eu quero compartilhar com vocês uma palavra hoje. Essa palavra que Deus colocou ao meu coração já tem um tempo, mas o Senhor estava reservando para uma ocasião especial para a gente compartilhar com a igreja. E esta palavra ela tem como caráter uma exortação e também uma advertência e um alerta para todos nós. Essa palavra de hoje ela tem um caráter de exortação, de alerta e uma advertência a todos nós. O tema da palavra hoje é brincando com coisa séria. Você pode repetir comigo? Brincando com coisa séria. E você vai entender por que o tema da palavra é esse. Preste atenção. Reino de Deus, igreja, obra de Deus, batalha espiritual é coisa séria. Reino de Deus, igreja de Deus, obra de Deus, batalha espiritual é coisa extremamente séria e com isso não se brinca. Só que infelizmente, para o mal destes, tem muita gente brincando com esse tipo de coisa. Brincando com o reino de Deus. Brincando com a obra de Deus. Brincando com a igreja do Senhor. E brincando de batalha espiritual. Isso é coisa muito séria. Agora, pastor, como alguém ousa? Como que alguém é capaz ousar a brincar com essas coisas? Reino de Deus, obra de Deus, igreja, batalha espiritual, pastor, com isso não se brinca? Como pode alguém brincar com esse tipo de coisa? E nós vamos aprender algumas coisas aqui, como que muitas pessoas brincam com esse tipo de coisa. Primeiro, brinca-se com o reino de Deus, com coisas sérias como essa que nós falamos aqui, quando reivindicamos para nós aquilo que nós não somos. Vou repetir com mais clareza. Quando reivindicamos a autoridade que não temos, estamos brincando com coisa séria. Vamos para o contexto para você entender, né? Vamos para o contexto do texto. O que está acontecendo aqui? Havia um homem chamado Cefas, que tinha 7 filhos, jovens. Esses haviam contemplado em Éfeso o apóstolo Paulo operar milagres, expulsar demônios, pregar a palavra, orar por pessoas libertas, curadas, transformadas e batizadas com o Espírito Santo. Sinais e prodígios aconteciam. Aí a Bíblia diz que esses filhos de Cefas, que eram uma autoridade de uma determinada religião,
viu aquilo tudo e pensou: rapaz, eu também vou fazer isso. 7 jovens. E aí a Bíblia diz que esses então foram fazer o que Paulo fazia. O que, pastor? Está aqui no texto. Souberam que havia um rapaz que estava possuído por um espírito maligno, e eles foram lá. Se auto-intitularam a autoridade espiritual. Reivindicaram para si um poder que não tinha. Reivindicaram para si uma autoridade que não foi lhes delegada. Quem mandou eles ir? Ninguém. Mas eles foram, porque se auto-intitularam apóstolos. Ele faz, eu também posso fazer. Quem que é esse Paulo? Ele não é melhor do que nós. Ele é comedor de arroz e feijão como eu e você. Eu também vou fazer. E lá vão eles. E vão eles fazer a mesma coisa que o apóstolo Paulo estava fazendo. Chegaram numa casa, os 7, e começaram a expulsar o demônio de um rapaz que estava possuído. E isso pegou mal para esses rapazes. Porque o próprio demônio, conversando através da boca desse rapaz, no versículo 15 diz assim: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Eu sei quem é Paulo, mas e vocês? Quem são? O diabo não significa que não conhecia eles. Na verdade, o diabo estava indagando o seguinte: eu sei que a esse Jesus foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. E eu sei que a esse apóstolo Paulo foi-lhe delegado autoridade e poder para fazer missão. Mas vocês não têm autoridade para isso. Quem são vocês? Se auto-intitularam. Escuta, vamos para a aplicação aqui da palavra. Tem gente que se auto-intitularam pastores. Ele mesmo pegou o óleo e ele mesmo ungiu ele. Se auto-intitularam apóstolos. Quem delegou? Não, eu mesmo, eu tive um sonho. Se auto-intitularam evangelistas, obreiras, obreiros. Se auto-intitularam pastores e estão abrindo igreja por aí. Só que não tem história, não tem base. Por exemplo, apóstolo Paulo fazia aquilo, mas antes, primeiro, ele teve um encontro com Deus. E que encontro que ele teve com Deus! E nesse encontro, ele se converteu. Segundo, depois do encontro com Deus, ele foi chamado para ser um homem que iria pregar o evangelho pelos 4 cantos da terra. Terceiro, além dele ser chamado, ele foi por Deus preparado. Ele foi preparado. E Deus preparou ele, colocando ao lado dele pessoas como Ananias, pessoas como Barnabé, que o discipularam, que o instruíram. Os apóstolos da igreja primitiva orientavam esse homem. Foram instruídos. Paulo estava sendo preparado. Depois que ele foi preparado, ele foi aprovado. Ser aprovado, ele foi capacitado com dons. E em Atos capítulo 13, depois de todo esse processo, de um encontro, de uma conversão, de um chamado, de um preparo, de uma aprovação, em Atos 13, ele foi capacitado e agora foi enviado para as nações. Paulo não se auto-intitulou apóstolo. Paulo não se autodeclarou um missionário. Paulo não se autodeclarou um obreiro. Foi Deus quem lhe chamou, quem lhe preparou, quem lhe capacitou, quem aprovou e quem lhe enviou.
Por isso é que os demônios, os principados e as potestades, quando Paulo dizia sai, saíam. Quando Paulo dizia está queimado, era queimado. Quando Paulo dizia está curado, estava curado. Porque Deus lhe deu autoridade para isso. Aleluia. Escuta, Davi não se tornou rei por cabeça dele, ele não se tornou rei. Ele não se auto-intitulou rei. Primeiro Deus falou com Samuel: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vai a uma casa. Que casa, Senhor? De um homem chamado Jessé. Sim, pai. Lá na casa desse homem chamado Jessé, que é pai, ele tem filhos. E dentre um de seus filhos, eu separei para ser o futuro rei de Israel. A Bíblia diz que Samuel vai, chegando lá encontra o pai. E quando chega naquela casa, resumindo a história, o azeite é derramado sobre a cabeça de Davi e ele é ungido para se tornar futuramente o próximo rei de Israel. Irmãos, isso é coisa séria. Reivindicar para si autoridade que não foi lhe delegada. Se você pegar, por exemplo, é uma palavra de cunho de exortação. Muita gente que se diz por aí pastor, senta e vai ouvir tua história. Não tem. Mas foi ungido onde? Foi ungido por quem? Quem te instruiu? Como foi seu chamado? Não tem. Simplesmente se auto-intitularam. E isso é brincar com coisa séria. Isso é brincar com coisa séria. Isso é brincar com coisa séria. Segundo, vamos lá, é uma palavra de cunho de exortação, de alerta. Não brinca com isso. O resultado eu vou trazer já já. Como que se brinca com isso? Segundo, vivendo uma vida cristã e fazendo a obra de Deus relaxadamente. Eu vou repetir. Como que se brinca com essas coisas sérias? Reino de Deus, igreja de Deus, obra de Deus e batalha espiritual. Segundo, vivendo uma vida cristã e fazendo a obra de Deus relaxadamente. Olha o que Deus deixou claro através do profeta Jeremias, no capítulo 48, no versículo 10. Palavras não do pastor Elias, não do profeta Jeremias, palavras do próprio Deus. Olha o que ele diz: maldito todo aquele que fizer a minha obra relaxadamente. Então aqui está o segundo ponto de como nós brincamos com esse tipo de coisa. Quando vivemos uma vida cristã e fazemos a obra de Deus relaxadamente. Como assim, pastor? Aplica isso na prática para a gente entender. Vamos lá. Quando eu vivo uma vida cristã, eu digo que eu sou crente porque eu desci as águas. Eu digo que eu sou crente porque eu frequento uma igreja. Eu digo que eu sou crente porque eu vou na igreja e tomo santa ceia. Eu digo que eu sou crente porque eu tenho meu nome no hall de membro. Mas espera aí, tem muita gente, queridos, que está envergonhando o reino de Deus, o evangelho, com a sua vida aí fora. Tem muita gente que a gente olha e fala assim: fulano é cristão, mas como pode? Olha o que ele posta nas redes sociais, pelo amor de Deus. Não é verdade? Tem determinadas pessoas que você fala assim: mas é crente? É cristão de verdade? Mas falando isso, fazendo isso, vivendo desse jeito, andando dessa forma, andando dessa maneira, sem reverência nenhuma. E às vezes vem para um culto para prestar adoração a Deus e não tem reverência. Está no culto, está com a cabeça em outro lugar, não dá o culto devido a Deus, não adora devido aumente ao Senhor.
não tem compromisso. Isso é viver uma vida cristã relaxadamente. Isso é brincar com coisa séria. Desceu as águas, mas não tem compromisso com a igreja. Desceu as águas, mas não tem compromisso com a palavra. Desceu as águas, mas não tem compromisso com o reino de Deus. Tem pessoas que não é por causa de doença, de Covid, de isso, de aquilo, passa meses sem pisar o pé na igreja, sem pisar o pé em um culto. Isso é brincar com coisa séria. Não brinca com isso. Não brinca de ser crente. Seja verdadeiramente um homem e uma mulher de Deus, onde você estiver. Não brinca. Seja verdadeiramente um servo de Deus. Se você é membro do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, seja dedicado. Quando você desceu as águas, você fez um voto com Deus. Você fez um voto com a igreja. Cadê seu compromisso? Nós precisamos entender que isso também é brincar com coisa séria. Pessoas que fazem a obra de Deus vivem uma vida sem reverência, sem compromisso. Fazem muitas das vezes a obra de Deus, até fazem. O segundo grupo que eu estou aqui calculando, diferente do primeiro, não receberam autoridade para fazer aquilo. Agora, esses aqui que Jesus, que o próprio Deus diz, maldito todo aquele que faz a minha obra relaxadamente, receberam autoridade, só que faz de qualquer jeito. Diferente do primeiro que não recebeu autoridade, esse aqui até recebeu autoridade, mas fazem de qualquer maneira. Fazem sem amor, fazem sem fidelidade, fazem por vanglória, fazem a obra de Deus com interesse em dinheiro, fazem a obra de Deus às vezes por inveja, por disputa, e às vezes até em pecado. Até em pecado. O camarada está adulterando, está prostituindo, está fazendo. O ímpio deixou de fazer porque sabe que é errado, mas ele está fazendo, continua fazendo, subindo no altar como se não tivesse acontecendo nada. Isso é brincar com coisa séria. Reino de Deus, igreja de Deus, obra de Deus, batalha espiritual é coisa séria. Agora escuta, quando nós olhamos para esse texto, o que aconteceu com esses filhos de Cefa? Qual é o resultado, pastor, de brincar com essas coisas? Reino de Deus, igreja, obra de Deus e batalha espiritual. Qual é o resultado? Vamos para o texto, olha o que diz. E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles. Primeiro resultado: quando eu reivindico autoridade para mim, que não foi me delegada nem por Deus e nem por outra autoridade que Deus delegou aqui na terra, eu estou brincando de ser pastor, estou brincando de ser obreiro, estou brincando de ser crente, eu estou vivendo a minha vida relaxadamente. Primeiro resultado: quando eu brinco com o reino de Deus, igreja de Deus, obra de Deus e batalha espiritual. Primeiro resultado: o maligno terá domínio. O maligno terá domínio. A Bíblia está dizendo que assenhoreando-se de todos, eram 7. Um só homem possuído por um demônio assenhoreou-se, pôde mais do que 7. Os demônios se levantaram e pôde mais do que esses. É por isso que você vê de vez em quando algumas pessoas por aí, camarada que se diz, mas a vida está toda petecada, bagunçada, casamento arruinado, vida financeira uma desgraça, me perdoa a expressão da palavra, vida profissional uma miséria, mal falado, tudo dando errado. Sabe por quê? Porque o maligno está tendo domínio. Porque o resultado de brincar com esse tipo de coisa é isso: o maligno terá poder sobre a vida dele,
O maligno terá poder sobre a casa dele. O maligno terá poder sobre as finanças dele, sobre o ministério dele. Não brinca com isso não. Porque o maligno, primeiro resultado, ele terá mais poder. Vencer. Você não vai conseguir combater. Segundo resultado, olha o que diz o texto. De tal maneira que vamos parar aqui. O maligno, um só homem, apoderou-se de 7 e tirou a roupa de todos, humilhou todos e bateu em todos eles. Primeira coisa que aconteceu, teve poder. Segundo, tirou as vestes deles. Agora pensa na vergonha que esses homens passaram. Todos nus. Aqui eu aprendo o segundo resultado de quem brinca com coisa séria. O maligno vai tirar suas vestes. Vestes, pastor? Como assim? Vestes aqui nesse contexto fala de caráter, índole, moral. Escuta, quem brinca com esse tipo de coisa, o maligno vai expor suas vergonhas, vai destruir o seu caráter, vai destruir a sua índole, vai destruir a sua moral. Tem gente por aí, queridos, se auto-intitulou pastor, mas chega em determinados lugares que as pessoas falam assim: nossa Deus, aquele lá é o pastorzinho, sem vergonha, mal pilantra, safado, vagabundo, não vale uma moeda. Dói no coração da gente ouvir esse tipo de coisa a respeito do reino de Deus. Dói. Mas tem muita gente por aí assim, que a índole, o caráter e a moral, o diabo, por ter domínio, feriu, tirou, destruiu o caráter, a moral, a índole. É isso que o maligno faz quando se brinca com esse tipo de coisa. Terceiro resultado, olha o que diz o texto. E saltando neles um homem que tinha um espírito maligno, e assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Diga comigo, feridos. Fala mais forte, feridos. Eles não foram só humilhados, eles não foram só desmascarados. O diabo não só tocou na sua índole, no seu caráter e na sua moral. O diabo feriu. O diabo feriu. Não brinca com esse tipo de coisa não, gente. Porque a intenção do diabo, escuta, Jesus deixou bem claro, é roubar, matar e o quê? Vamos repetir? Roubar, matar e, mais uma vez, roubar, matar. Então não brinca com esse tipo de coisa. O diabo feriu aqueles homens. O diabo feriu aqueles homens. Eles saíram feridos. Escuta, quanta gente que eu conheço, que por brincar com essas coisas sérias, hoje estão feridos. Estão feridos. Não conseguem mais voltar, porque a ferida foi grande. Não conseguem mais se reerguer, porque a ferida foi enorme. O diabo lhes feriu. Então escuta, diga bem forte comigo, não brinque com coisa séria. É uma palavra de exortação para nos trazer um alerta, que reino de Deus, igreja de Deus, obra de Deus, batalha espiritual é coisa séria, e com isso não se brinca.
Agora, pastor, tá. E se eu estiver enquadrado nesse grupo, pastor? Até aqui, pastor, eu estava brincando de ser crente. Vinha para a igreja, mas não tinha compromisso nenhum. Eu estava brincando de ser obreiro, pastor, mas na verdade nem membro eu era. Nem membro eu era. Como é que eu faço? Eu estou enquadrado nesse grupo. E eu sei, pastor, que as coisas da minha vida não estão indo nada bem, porque o maligno está tendo domínio sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. O maligno está ferindo a minha vida. O maligno está destruindo a minha moral, a minha índole, o meu caráter. O que eu faço, pastor? Vamos lá. Primeiro, confesse seu pecado a Jesus e a sua liderança. 1 João 1,7 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessa. Provérbios 28,13 diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Confessa e deixa. Segundo, o que eu faço se eu estou enquadrado nesse grupo? Aceita a disciplina, filho. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 11. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Hebreus 12, 11. Aceita a disciplina. Aceita. Poxa, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu estava andando de maneira errada, não é assim. Eu aceito a disciplina, aceito a correção, aceito o puxão de orelha. Terceiro, como que eu faço, pastor, para me recomeçar, eu estou enquadrado nesse grupo, o que eu faço? Primeiro, confessa e deixa. Segundo, aceita a disciplina. Terceiro, esteja disposto a recomeçar. Diga comigo, disposto a recomeçar. Fala mais uma vez, disposto a recomeçar. Sabe o que significa isso? Vou voltar para um exemplo, lá de Moisés. Moisés estava no monte 40 dias, 40 noites, conversando com Deus. E que conversa linda. Deus falou com ele tudo. Deus escreveu na tábua com o dedo o decálogo da vida. Moisés desce do monte, cheio da glória. Aí de repente Moisés percebe que o povo pecou contra Deus e que Deus está irado com o seu povo. E a Bíblia diz que Moisés fica tão revoltado que ele pega as tábuas que Deus escreveu com tanto carinho, ele quebra aquelas tábuas. Ele rompe com o projeto de Deus na sua vida. E a Bíblia diz que depois, lá na frente, ele reconhece: puxa vida, não podia ter feito aquilo. E ele vai para os pés: Senhor, perdoa o meu pecado e o pecado desse povo, Deus. Nós pecamos, nós erramos. Aí Deus vai falar para Moisés: sim, Moisés, eu perdoo o seu pecado e eu perdoo o pecado do povo. Moisés, sim, eu estou disposto a recomeçar com você. Agora, Moisés, você quer recomeçar? Eu quero, Deus. Então te prepara. Para quê, Senhor? Volta para o monte. Amém, Jesus. Amém, Deus. Um dia? Não. 5 dias? Não. Quantos dias? 40. Mas, Senhor, eu já passei 40. Mais 40? É, Moisés, você vai recomeçar do zero. Mas eu já ouvi, vai ouvir tudo de novo. Mas Deus, eu já sei de tudo. Não, volta de novo na estaca zero. Você está disposto a recomeçar? Moisés teve que voltar mais 40 dias lá no monte. Ouviu tudo de novo. Recebeu tudo de novo. E depois disso, ele volta. Mas não o mesmo Moisés. Quando ele volta, a Bíblia diz que ele volta com o seu rosto brilhando, que ninguém conseguia olhar para a face dele. Sabe por quê, querido? Aqui se cumpriu no mundo espiritual aquela palavra que diz que a glória da segunda casa será maior do que a... Coloca de pé aí, filho.
Recomeçar não é uma tarefa fácil, não, filho. Eu conheço gente por aí que pisou na bola feio com Deus, com o reino, escandalizou. Pecou, caiu e fracassou, escandalizou o reino e fez, pintou e bordou. Tá. Todo mundo sabe, caiu, pecou, faz. Aí de repente, não, agora eu vou voltar para Jesus. Aí volta para Jesus. Só que volta para Jesus assim: aluga um salão, compra as cadeiras, coloca um púlpito. Gente, eu abri a igreja de novo. Mas peraí, rapaz, está recomeçando assim? Como assim? Que disciplina você teve? Que orientação você teve? Que instrução você teve? Como assim? Não, querido, recomeçar não é uma tarefa fácil, não. Tem que sentar, tem que ouvir, tem que ser instruído, tem que ser tratado, como Moisés foi. Eu termino essa palavra deixando esse recado de Deus a nossas vidas. Não brinquemos com obra de Deus, porque o maligno, como você já deve ter ouvido dizer por aí, o diabo não brinca de ser crente, ele não brinca de ser diabo. Então não brinca com obra de Deus. Coloca a mão no seu coração. Eterno e glorioso Deus, amado Pai, em nome de Jesus eu te dou graças, porque às vezes tu falas que a vontade que dá é de pular, de glorificar, de falar em língua, de oh, aleluia. Mas tem dia que o Senhor fala que parece que está quebrando os nossos ossos, mas te damos graças porque assim tu falas, e que diante dessa palavra nós possamos temer e tremer diante do Senhor, reconhecendo que com o reino de Deus, que com obra de Deus, que com igreja de Deus, que com vida cristã, que com batalha espiritual, não se brinca. Oh, aleluia. Senhor, nos dê graça para estarmos firmes, nos dê graça para estarmos andando segundo a tua vontade. Se outrora cairmos, que possamos reconhecer nossos erros, nossos pecados, confessá-los a ti e deixá-los para alcançar de ti a tua bondade e misericórdia. Meu Deus, eu oro para que nesta noite o Senhor venha fortalecer teu povo, para que a tua igreja nessa cidade seja uma igreja que venha de fato levar a sério a tua obra, o teu reino, a tua palavra. Que diante dessa palavra possamos sair daqui determinados a viver uma vida de compromisso sério com Deus, com a palavra de Deus, com a obra de Deus. Que possamos por onde passar sermos munidos de autoridade que Deus nos deu, para dizermos a Satanás: